Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom estarmos aqui mais uma vez para compartilharmos aquilo que o Senhor tem para nós. Eu creio que Ele quer te abençoar, Ele quer te livrar do laço do passarinheiro, Ele quer que a sua vida seja uma vida muito, mas muito abençoada, cheia de vitória, cheia de alegria, cheia de saúde, de paz. E essa palavra vai falar com você nesse sentido hoje. Agora eu quero orar para que Deus nos ajude, Deus nos dê discernimento para essa ministração em nome de Jesus. Pai amado, Deus maravilhoso, quão bom é nós podemos ter o consolo da Tua palavra, uma palavra que traz vida, que traz consolo, que traz ânimo, que traz, ó Deus, um senso de vigilância para nós, e que, Pai, que o Senhor hoje possa nos alcançar com essa palavra, possa nos ajudar, possa nos alertar, possa nos despertar para uma vida de fé, que é uma vida de vitória, Pai. Em nome de Jesus, põe a Tua mão sobre essa pessoa que está do outro lado da câmera, sobre essa família, sobre essa casa, sobre esse lar, Pai, sobre a sua vida financeira, sobre a saúde física, ó Deus, sobre a vida no trabalho, Senhor, sobre as portas que têm que ser abertas e as que têm que ser fechadas, para que os Teus filhos não se deem mal. Pai, em nome de Jesus, nós dependemos de Ti, colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, porque confiamos que só o Senhor, que é Deus, pode nos ajudar no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, agora nos abençoa com a Tua palavra. Amém, amém e amém. Olha, gente, hoje nós temos alguns textos aqui que são muito conhecidos nossos, e assim que eu lê-los, você já vai saber do que trata o assunto de hoje. O primeiro texto está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9, que diz o seguinte: estejam alertas e vigiem, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando e rugindo como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar, engolir. Tiago 4,7 diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E Evangelho de Lucas, palavras de Jesus para Pedro, no capítulo 22, Lucas 22, versículos 31 e 34, diz o seguinte: Jesus falando para Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu vocês, os discípulos, para peneirá-los como se fosse trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, Pedro, fortaleça os seus irmãos. E Pedro retrucou: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Mas Jesus lhe disse: olha, Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você negará que me conhece. Gente, o Eclesiastes diz que há tempo para tudo: tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, para colher, para rir, para chorar, enfim, tempo para tudo. Implícito aqui, nesse texto de Eclesiastes, está que existe tempo de lutar e tempos de paz, tempos de guerra e tempos de paz. No momento, nós estamos em tempos de guerra, e eu não estou me referindo a essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, estou falando de um outro tipo de guerra. E em tempos de guerra não adianta a gente fingir que isso não está acontecendo. Nós estamos aqui do outro lado do mundo, mas lá tem gente morrendo, tem gente perdendo tudo. Então, ela só não chegou até nós, mas a guerra está acontecendo, mas é espiritual, ela é em todo lugar. Mais cedo ou mais tarde ela chega até nós. E é interessante como os pontos de vista mudam quando a gente se conscientiza disso. Veja, eu li um texto de Pedro, outro de Tiago e um de Lucas. O Pedro e o Tiago, que falam essas coisas que eu li nessas cartas,
Não são os mesmos Pedro e Tiago para quem Jesus avisou que o diabo estava querendo dar uma peneirada nos discípulos. Apesar de serem fisicamente as mesmas pessoas, não eram as mesmas pessoas, não é? Quando Jesus diz: Simão, Simão, o diabo pediu a cabeça de vocês, Pedro retruca dizendo: para com isso, Jesus, para cima de mim não, sem essa. E Jesus falava: Pedro, Pedro. Mas Pedro não achava que isso era coisa séria. Ele até disse para Jesus que aquilo não ia dar em nada e que ele estava disposto a ir com Jesus até a morte, se preciso fosse. Aquele Pedro lá do Evangelho de Lucas não acreditava em batalhas espirituais, não acreditava que o mal usava de quaisquer meios para destruir vidas. Mas esse outro Pedro agora aqui, convertido, batizado no Espírito Santo, tem outro discurso. Ele diz: gente, não vacila não. O diabo está rondando o pedaço e se vocês derem mole, ele vai engolir vocês. Ele só está esperando um vacilo, um descuido, um momento de dúvida, uma afrouxada na fé para que ele entre e faça um regaço nas suas vidas. E é como se Pedro estivesse falando assim: eu sei do que estou falando porque já caí nessa. Ele estava se referindo a ele mesmo em outra ocasião. Vão por mim, vigia. Esse lance de batalha espiritual é coisa séria, não é brincadeira não. E não levem a sério para vocês verem. E a gente está vendo. Nós hoje, no século 21, estamos vendo. Quem não leva o diabo a sério, deixa eu fazer uma afirmação muito contundente para você. Quem não leva o diabo a sério, não leva Deus a sério. Eu não estou comparando o diabo com Deus, jamais. Eu só estou dizendo que não dá para crer em Deus e não crer na existência do mal, dessa personalidade maligna, porque a atuação do mal no mundo é muito evidente. Já ouviram aquela frase: a bruxa está solta? Pois é, gente, parece que de tempos em tempos hordas de demônios resolvem fazer da vida na terra um inferno mais intenso. As coisas que estão acontecendo, o grau de violência, de desrespeito para com a vida, as injustiças, as inconsistências do ser humano são estarrecedoras, ultrapassam a normalidade. Eu fico me perguntando se um ser humano, vendo o noticiário, eu fico me perguntando se o ser humano é capaz de tanta crueldade por si só, de tantas coisas repugnantes, malignas, que a gente fica sabendo que as pessoas estão fazendo. Por que será que isso tem se intensificado tanto ultimamente? A resposta bíblica para isso é que à medida que as pessoas se afastam de Deus, as trevas, os demônios vão ocupando esse espaço. Mas há também uma outra questão: o tempo, cronologicamente falando. A história, ela está seguindo o seu curso e o tempo está passando. E aí você pode perguntar: mas e daí? Daí que o conceito de tempo indica começo, meio e fim. E fim é algo que mexe com qualquer um, mexe com o ser humano e mexe também com o mundo espiritual. Se um desfecho se aproxima, a gente fica na expectativa de como e quando esse fim será. No entanto, há um desfecho que já está muito bem definido: o fim do diabo e seus demônios. O enganador, o maligno, a antiga serpente, os seus demônios, não só sabem que estão com seus dias contados, como sabem também como será esse fim, lançados no lago de fogo e enxofre. E mais, eles sentem que esse fim está se aproximando, o que faz com que eles
fiquem ainda mais furiosos, irrequietos, mais cruéis, mais destruidores e cada vez mais descarados, mais atrevidos, mais audaciosos, mais cínicos e muito menos preocupados com as aparências. Apocalipse 12:12 diz que o diabo desceu até nós e está cheio de fúria porque lhe resta pouco tempo. Sabe o que é mais curioso? Sabe o que é curioso nessa frase? É que o diabo acredita mais nisso do que nós. Ele acredita mais na palavra de Deus do que nós. Ele sabe e não tem dúvidas de que lhe resta pouco tempo. Então ele está fazendo o que ele sabe fazer, o que ele quer fazer, antes que o tempo deles acabe. Fomentar guerras por motivos banais, influenciar pessoas a criarem armas biológicas e armas cada vez mais letais, estimular a violência, causar mais miséria no mundo que já tem tanta gente passando fome, morrendo de fome, na miséria. A bruxa está solta e Deus está deixando, permitindo. Eu já disse aqui na nossa comunidade inúmeras vezes, vou repetir: a pior coisa que pode acontecer à humanidade, para nós, é Deus tirar a sua mão de sobre nós e nos deixar por conta própria. Deus chegar e falar para nós assim: quer fazer, então faça. Quer do seu jeito? Então faça. É a pior coisa que pode nos acontecer. Hoje, por exemplo, nós não podemos mais pregar contra o pecado, porque pecado é considerado coisa da Idade Média. É pedagogia ou andragogia retrógrada. A ideologia de hoje é: siga o seu coração. Se o seu coração está pedindo isso, dê a ele o que ele está pedindo. Se você quer fazer isso, faça isso sem medo de ser feliz. Essa é uma das declarações mais malignas, absurdas que se possa fazer. Por quê? Por que absurda? Porque maligna. Porque se a gente adotar essa ideologia, nós não vamos mais poder condenar ninguém por seja lá o que for que a pessoa tenha feito. A gente vê todo dia no noticiário isso aí. O homem mata a ex-esposa. Hoje o pessoal fica falando em feminicídio. O homem mata a ex-esposa. Por que ele mata? Porque ele está seguindo o seu coração, que não aceita o fim do relacionamento. O estuprador está fazendo o quê? Ele está seguindo o seu coração, que quer porque quer quem não lhe quer. Ah, pastor, mas assim também não é? O quê? Gente, nós não podemos ser ingênuos achando que tudo é só love. Quem segue o coração faz as maiores loucuras e besteiras que quem pensa não faz. Essa é uma grande verdade. Essa ideologia é maligna, é diabólica, é resultado da ação das trevas no mundo. E as trevas estão surtando, se é que eu posso usar essa expressão. E Deus está deixando que a humanidade tenha tudo o que quer. O problema é que quando Deus deixa, não há quem controle os limites. E tudo que não tem limite acaba mal. Lembram-se das pragas do Egito? Cada uma das pragas era uma luta espiritual. Deus contra os deuses do Egito, o Deus de Israel contra os deuses do Egito. Vocês adoram rãs? Então vai ter rã à vontade aqui. Piolhos? Pensa numa piolhada. Moscas? Vai haver mosca como vocês nunca viram antes. Gafanhotos? Pensa numa devastação agrícola. E eu quero fazer um parênteses aqui, já que eu citei a praga dos gafanhotos. Os gafanhotos, também chamados de locustas na Bíblia,
representam o que há de pior em termos de devastação, de aniquilamento, de ruína para uma sociedade agrícola. Os gafanhotos não destroem apenas as lavouras, eles destroem tudo aquilo que representa a subsistência das pessoas. Ele mata a vida, tira a comida. Esses gafanhotos, nos nossos dias, metaforicamente falando, simbolizam poderosos e poderosas, gente poderosa, verdadeiras pragas que se levantam para tirar daqueles que já vivem com pouco, o pouco que ainda tem. Fecha parênteses. Todas essas pragas, Deus permitiu que viessem sobre o Egito. Por quê? Castigo é um ponto de vista. Talvez seja essa ideia que a Bíblia esteja passando. Mas um outro ponto de vista é que quem detinha o avanço dessas pragas era o próprio Deus. No momento em que Ele tira a mão, as pragas se sentem à vontade para fazer o que querem. Uma vez que Deus tirou a mão de sobre o Egito, as pragas ficaram à vontade para trazer destruição naquele lugar. Então, se é destruição que você quer, saia da presença do Altíssimo, saia da sombra do Altíssimo. O escritor C.S. Lewis diz que no final das contas, só há dois tipos de pessoas no mundo, só dois tipos. Aquelas pessoas que dizem para Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas pessoas a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. As pessoas não querem que Deus se meta nas suas vidas, porque acham que dão conta de tudo sem Ele. Mas um mundo sem Deus, gente do céu, é o que era antes de Deus entrar no mundo, um caos, onde só as trevas reinavam. Vejam o que diz Apocalipse 9:6. Pois você pode ler na sua Bíblia. Lá diz o seguinte: vai chegar um dia em que as pessoas vão procurar a morte e não vão encontrá-la, vão desejar morrer e a morte fugirá delas. Dá para imaginar um negócio desses? Não dá, mas é isso que sobra quando tiramos Deus de nossas vidas. Então, ditas essas coisas, eu quero refletir com vocês sobre a importância de andarmos com Deus e as lutas que temos que enfrentar em nosso dia a dia. E a primeira observação que eu quero fazer para você hoje, você que está me assistindo, é que as batalhas espirituais são reais. São reais. Há batalhas que temos que enfrentar na vida que são simplesmente inexplicáveis, humanamente falando. A gente não sabe de onde elas vieram, como chegaram até nós, por que chegaram até nós, mas elas continuam vindo. São desafios, na maior parte das vezes, muito maiores do que nós. Algo assim como o que está acontecendo lá na Ucrânia. Quem é que poderia imaginar que a possibilidade de fazer aliança com um grupo de nações resultaria num ataque russo tão devastador como esse que estamos vendo acontecer? Eu tenho certeza que os ucranianos não estavam preparados para essa reação russa. De certa forma, isso acontece conosco também. O nosso inimigo se levanta com tudo que tem e vai para cima daqueles que resolvem ou estão pensando em fazer uma aliança com Deus, em estreitar sua aliança com Deus, em renovar sua aliança com Deus, em restaurar sua aliança com Deus. Nesses momentos, nessas horas, quando a gente toma essas decisões, a gente precisa fixar os nossos olhos em Jesus, porque só nos resta caminhar pela fé, porque as lutas que temos que enfrentar, embora pareçam naturais, não o são, elas são batalhas espirituais. Como bem disse o teólogo francês Teilhard de Chardin,
nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Há um inimigo espiritual real, feroz, dissimulado, cruel, manipulador, com o qual temos que lutar, que faz com que qualquer inimigo natural pareça brincadeirinha de criança. Ele é invisível, mas não fictício, e não se importa de ser caricaturado com chifre, rabo, pintado de vermelho, desde que as pessoas pensem que ele é um mito, porque dessa forma ele consegue causar muito mais estrago, porque ele não vai encontrar resistência. Ninguém luta contra aquilo que não existe, ninguém oferece resistência para aquilo que não existe. Essa é a ideia. Ele se esconde muito bem por trás das lutas que temos que enfrentar, de maneira que as pessoas, por não o verem, acham que o que lhes acontece é uma fatalidade, ou é da vontade de Deus mesmo, ou então até hoje virou moda, é culpa do Bolsonaro. Ele não quer ser visto, porque apesar de se disfarçar como anjo de luz, a sua verdadeira face é horrível, terrível, aterrorizante, causa náusea, medo, repulsa. Se ele se apresentasse tal qual é, o número de pessoas que o seguiria seria bem menos expressivo. Talvez apenas 1/3 dos habitantes do planeta, como aconteceu com os anjos, mas ele não se mostra, ele não se revela até que seja tarde demais para a pessoa escapar das suas garras. Ele assume diversas formas. Às vezes ele se disfarça até em forma de um amigo. Às vezes se disfarça em forma de uma pessoa muito espiritual. E a recomendação bíblica é uma só: resistirmos a ele. Nossa melhor defesa não é correr e se esconder, nem sentar e esperar para ver no que vai dar. Muito pelo contrário, é vestirmos a armadura de Deus e lutarmos contra ele, porque de posse das armas que Deus nos disponibiliza, ele não pode nos vencer, não importa o quão poderoso, o quão grande, o quão assustador ele possa parecer. Gente, o que é espiritual não pode ser resolvido de forma natural e nem com recursos naturais. Eu sei que isso não tem nada de novo nessa declaração, nada que você não saiba, mas mesmo sabendo, a gente continua querendo resolver problemas cujas origens são espirituais com recursos naturais, e é por isso que a coisa não funciona. Batalhas espirituais se vencem com recursos espirituais. Batalha espiritual é uma realidade, acredite você ou não. Quarta-feira passada eu vivi uma batalha assim. Vim para cá fazer o que eu estou fazendo agora, gravar a mensagem. Às 11 horas da manhã eu vim aqui no templo para gravar, que tinha que ser editada à tarde para ser postada à noite, como eu sempre faço. Quando eu cheguei aqui, e eu vim só para isso, cadê o meu iPad, a minha Bíblia, as minhas anotações? Tinham ficado tudo em casa. Você deve estar pensando: pastor, mas isso aí é esquecimento, isso aí é a idade, pastor, isso aí é coisa da sua... Não é não, eu não acabei de contar ainda. Aí eu pensei, tudo bem, já não deu para gravar agora, já que não deu para gravar agora, eu vou vir antes do culto, às 18 horas, já que o culto às 19h30, eu gravo, edito à noite e eu posto o vídeo assim que terminar a edição. Vim, cheguei aqui, e é claro que eu havia me certificado à hora de sair de casa, que a Bíblia estava no carro, o iPad estava no carro, minhas anotações estavam no carro, não é? Certifiquei, estava tudo certinho. Cheguei aqui, entrei no templo, não é? Coloquei tudo aqui, abri a minha carteira para pegar o celular, porque eu faço essas gravações com o meu celular, e cadê o dito cujo? Tinha ficado em casa. Coisa que é raríssimo de acontecer, mas aconteceu. Por um motivo que eu desconheço, não deu para gravar. E certamente
há inúmeras teorias a respeito do acontecido, mas eu vejo isso como uma intromissão do maligno para a bênção não chegar até quem precisava ouvir aquela palavra. Batalha espiritual é real. A segunda observação que eu quero fazer é que, embora, e essa é muito boa, e essa é para tranquilizar o seu coração, porque eu acabei de falar que nós estamos em guerra, isso é muito perturbador, mas essa segunda observação é muito boa. Embora a gente esteja sob ataque, nós estamos também debaixo da proteção de Deus, e isso deve deixar o diabo doidinho de pedra, mas deve deixar você cheio de fé, cheio de alegria. Ele quer nos matar, nos destruir, mas Deus diz para ele assim: não põe a mão, esse é meu, essa é minha, aquilo que aconteceu com Jó não acontece mais. Aquela aposta que a gente vê entre aspas, né? Aposta entre aspas, entre Deus e o diabo não acontece mais. Muita gente acha que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, porque o do Velho Testamento, o Deus do Velho Testamento, ele tinha umas atitudes assim, bastante radicais. Ele mandava matar, ele não deixava passar nada, ele pesava a mão quando tinha que pesar, ele pegava pesado. Mas o do Novo Testamento é tão bonzinho, tão amoroso, tão boa praça, tão legal. Ele não impõe nada, não força ninguém a nada. Gente, o Deus é o mesmo. O que mudou foi a forma dele se relacionar conosco. Um único Deus, mas duas formas de se relacionar com o mundo. No Velho Testamento, Deus temporariamente lidou diretamente com o mundo. Já no Novo Testamento, Deus se relaciona definitivamente com o mundo através de Jesus Cristo, cuja morte reconciliou o mundo com Deus. Então não foi Deus que mudou, foi a forma dele se relacionar com o mundo que mudou por causa de Jesus Cristo. Agora, o diabo encontra resistência quando vem para cima da gente. Antes não tinha isso. Quem tem sobre si o sangue de Jesus, põe o diabo para correr, porque ele não corre de você, mas ele corre do sangue de Jesus que está sobre você. A gente até poderia dizer que a sombra do Altíssimo que agora paira sobre nós é o sangue de Jesus. Debaixo desse sangue há proteção, a vida, a cura, a prosperidade, a libertação, a restauração. 1 de João 5,18: aquele que é nascido de Deus é guardado de tal forma que o maligno não lhe toca. Ao contrário dos ucranianos que tiveram que fugir para não serem mortos, nós não corremos esse perigo. Deus nos guarda, Deus nos protege. Eu não estou falando fisicamente, eu estou falando a nossa integridade moral, a nossa fé, o nosso espírito. Deus nos guarda, Deus nos protege, porque o guarda de Israel não dorme, não tosqueneja, não pesca. Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Amém. Salmo 121. Existe sim uma batalha espiritual e não adianta não querer participar dela. Você está nela. Aliás, você é o alvo principal dela. Mas Deus é com você. Deus está ao seu lado e o mal não pode lhe tocar. Arme-se com a verdade, com a justiça, com a paz, com a fé, com a salvação e com a palavra de Deus. Ore no Espírito e louve a Deus em todo o tempo. É assim que a gente vence o diabo no território dele, com a armadura de Deus descrita por Paulo em Efésios 6. Deus é infinitamente maior e mais poderoso do que as bruxas que estão soltas por aí, e Ele vai dar vitória para você, Ele vai dar vitória para cada um de nós, nas nossas batalhas espirituais, nas nossas lutas do dia a dia. Deus é conosco, Deus é por nós, e ninguém há de ser contra nós, em nome de Jesus. Receba essa palavra, anime-se, lute, vença em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. E até a próxima, se Ele assim nos permitir.